Vamos junto nessa onda. Mais um vídeo produzido aqui. Vamos para um tema também polêmico, mas ao mesmo tempo acho que leva informação, leva alguns questionamentos e esclarecimentos. Vamos para o plano econômico, um plano, vamos dizer assim, que acho que todos nós, não, quer queira, quer não, somos ligados, estamos interligados. E eu pensei sobre uma grande referência, que a gente sempre tem previsões. Nós temos e assistimos na televisão, às vezes em documentário, ou no dia a dia, em vários aspectos, especialistas, pessoas que atuam nesta área, opinando, falando, vamos dizer, descrevendo as previsões, o que está acontecendo no mercado. É uma coisa muito complicada, até mesmo de entender para os mais leigos. Fala em câmbio, em comércio exterior, importação, exportação, as relações entre os países, embargos, enfim, uma série de coisas. Mas, entrando num ponto assim que pode ser até interessante, mas ao mesmo tempo questionador, eu vou fazer uma retrospectiva. Alguns anos atrás, acho que a grande maioria das pessoas, talvez aqui excluindo algumas crianças e poucos adolescentes, talvez não tenham se dado conta, houve uma crise no mercado americano nas questões das hipotecas. Isso repercutiu no mundo todo, deu um baque, né? Porque muitos fundos de investimentos de aposentadoria e outros tantos haviam aplicado nesse mercado imobiliário americano. E se vocês lembram, tem uma noção, isso deu em jornais, televisão, deu em processos nos Estados Unidos, aquelas pessoas que estavam envolvidas foram chamadas para ser responsabilizadas. Até tem um vídeo nesse aspecto que eu tive a oportunidade, um tempo atrás, de assistir. A grande maioria dessas pessoas que cometeram essas faltas de informações, ou informações sonegadas, estão todas soltas, e a grande maioria delas já trabalhando nos meios governamentais, agregados a presidentes, políticos e com grandes empregos novamente no meio financeiro. E naquela época, o que me intrigava mais e que me levou a fazer esse questionamento, e sim, principalmente desses grandes economistas, vamos colocar nesse aspecto, ou pessoas que trabalham nessa área e que se arvoram a dar opiniões e dizer, às vezes, assim, orientações no que você deve aplicar, o que não deve. Como houve uma crise, como isso aconteceu? Isso não pode ter dado da noite para o dia. Como, eu me perguntava, né, como esses grandes analistas que atuavam naquele mercado e que, via de regra, também eram, vamos dizer assim, pessoas que prestavam assessorias a grandes empresas, a grandes empresários, como não tiveram esses dados, essas previsões de que aquilo ocorreu como se fosse da noite para o dia, deixando muitas pessoas, vamos dizer assim, perdendo capitais, perdendo investimentos. E aí se cogitava, naquele processo que houve nos Estados Unidos, naquilo tudo, que era uma farra, que aquelas pessoas que trabalhavam no mercado financeiro, captando recursos, dando financiamento para que as pessoas, vamos dizer assim, aumentassem suas casas e fizessem reformas e dessem seus imóveis como hipoteca. E não puderam pagar, entraram em inadimplência. E os bancos ficaram abarrotados de imóveis que tiveram que retomar das pessoas. E não tinha, vamos dizer, a oferta se tornou demais. Você tem um bem, você tem vários, milhares de bens e não tem, vamos como desovar eles, vendê-los ou colocar no mercado. Então houve uma crise grande, muitos fundos de países europeus e outros tantos tiveram grandes perdas bilionárias. E outro caso também, é só a título de ilustração e para questionamento, para aqueles que gostam do mercado financeiro e atuam e seguem, vamos dizer, opiniões de grandes investidores, de grandes pessoas que estão aí, às vezes na televisão, nos meios, fazendo previsões para cá e para lá. Existe um outro cidadão, que é o Maldock. Esse também era um que atuou no mercado financeiro por muito tempo e organizou uma pirâmide. Acho que as pessoas mais ou menos têm uma noção de que é pirâmide, né? Você dá um dinheiro ali e te promete que quanto mais gente entrar, mais for entrando, mais eles prometem um determinado retorno de capital, bem fora das leis de mercado, onde as pessoas imaginam que possam ficar ricas
quase que da noite para o dia, ou em pouco tempo. E esse Maldoc, pelo que eu me lembro também, alguns anos atrás, esse parece que foi preso, ele vivia uma vida de nababo, né? Circulava nos grandes meios, não dos nossos, né? Mas dos grandes empresários, das grandes corporações, e conseguiu captar bilhões e bilhões de dólares dessas pessoas, que também, sob o meu ponto de vista, certamente não eram tão leigas assim, eram pessoas que tinham uma certa noção de mercado, de economia, de câmbio e outras coisas lá, provavelmente já atuavam nos ramos das aplicações. E mesmo assessorados, muitos deles, por especialistas, também naufragaram. Como uma pessoa, ou assessorada por um pequeno grupo de pessoas, conseguiu iludir, trapacear milhares e milhares de pessoas e dos seus patrimônios. Como isso acontece? Cadê os visionários, as pessoas que fazem essas previsões? Porque essa coisa não acontece obscura. No meio financeiro, no meio das grandes corporações, dessas pessoas que têm, vamos dizer, grandes aplicações, é notório que você fica sabendo ou tem informações a respeito. Como isso não vazou, como isso foi se desenrolando a tal ponto que chegou um momento que, quando estourou, não havia os ditos recursos para reembolsar aquelas pessoas que entraram nesta pirâmide. Era uma ficção, uma irrealidade, onde muitos, na época, através dessa pirâmide do Maldoc, perderam milhões e milhões e milhões de dinheiro, de dólares, né, na realidade, e não tiveram seu ressarcimento. E a gente sabe que, basicamente, o fruto dessas corridas, nesses meios de ganhos fáceis, por trás, na realidade, está uma palavra simples, pequena, e que motiva muitas vezes a sociedade, a qualquer custo, a qualquer preço, a obtê-lo. O chamado termo ganância. As pessoas querem ter rápido e ficar rica e ter um status que talvez nunca tiveram ou que têm e que possam aumentá-lo. Então, nessa busca desse status, desse poder, desta ânsia, porque achando que ter é ser, faz uma grande confusão. Infelizmente, a humanidade trilha nesse caminho, entendendo que para você ter valor, você ser reconhecido socialmente ou ter algum significado, você primeiro tem que ter bens materiais, ter alguma coisa nesse aspecto, para então você ser alguém. Infelizmente, a humanidade ainda não compreendeu e inverteu todos os valores. Um não é excludente do outro. O fato de você ter não impede de você ser. E o fato de você ser também não impede de ter. As duas coisas caminham juntas, desde que forma correta e harmoniosa, dentro de princípios e éticos e morais. Então, é uma mensagem que eu gostaria de deixar, que a gente vê a todo momento, a todo instante, aparecendo nas televisões, nas redes sociais, enfim, nos meios de comunicação de uma forma geral, pessoas trapaceando, iludindo, mentindo, obtendo recursos ilícitos de pessoas que, na sua ganância, na sua vontade de ter um rendimento bem maior do que os de mercado ou fantasiosos, acabam caindo em golpe. Alguém ganha realmente e alguém perde. Na realidade, alguns ganham e muitos perdem. Então, quando estiverem se deparando com situações similares a essas, é o momento de se repensar, de refletir, de analisar com mais cuidado e mais cautela. Certamente aparecerão muitos se apresentando como grandes gurus, grandes aplicadores, investidores, prometendo mundos e fundos. E às vezes ali na frente, muitas vezes temos as tristes decepções, patrimônios e rendimentos muitas vezes que conquistamos durante árduo trabalho e muito tempo, pode se ver diluído em pequeno espaço de tempo. Então é um vídeo simples, um questionamento do mercado imobiliário, e deixar um recado aqui também para todas as pessoas que ficam nesse ponto, em busca, que façam reflexões profundas. Então era isso,
Muito obrigado e até o próximo vídeo.